Olá galera, vídeo para falar um pouco sobre a introdução ao ondulatório. Nós vamos discutir aqui então alguns conceitos iniciais de ondas, né? Algumas características das ondas que são importantes, algumas propriedades importantes de uma onda e algumas grandezas que são relevantes quando se trata de ondas. Antes da gente começar a falar de ondas propriamente dita, é importante que a gente tenha em mente o que é um movimento periódico e o que é um movimento oscilatório. Essas duas figuras aqui estão aqui para ilustrar isso. A Terra faz uma volta em torno do Sol e essa volta ela se repete de ano em ano. Então, a gente diz que isso aqui é um movimento periódico. Isso aqui é o que nós caracterizamos como um movimento periódico, um movimento que se repete em intervalos iguais de tempo. A cada um ano, a Terra dá uma volta completa em torno do Sol. Nós chamamos de movimento oscilatório qualquer movimento que se caracteriza como um vai e vem. Como, por exemplo, o que está aqui nessa figurinha aqui, um balanço de parquinho, um movimento de vai e vem. Então, isso aqui é um movimento oscilatório. Movimentos periódicos e movimentos oscilatórios são muito presentes na natureza e vocês vão perceber isso ao longo da física, ao longo dos 2 anos que a gente estuda física. Se o movimento for periódico e oscilatório, né, quer dizer que é um movimento de vai e vem, e esse vai e vem é executado sempre no mesmo tempo, a gente chama esse tipo de movimento de harmônico simples e representamos pela sigla MHS. Então, sempre que alguém falar para você de um MHS, esse alguém está falando de um movimento que é oscilatório e que se repete em intervalos iguais de tempo. Bom, como o movimento se repete em intervalos iguais de tempo, é conveniente a gente definir duas grandezas que nos ajudam a ter uma ideia da rapidez com que essas oscilações acontecem. A primeira grandeza é a frequência, nós vamos representar a partir de agora pela letra F minúsculo, e a outra grandeza é o período, que nós vamos representar pela letra T maiúsculo. Bem, definindo o que é frequência. Frequência é simplesmente a quantidade de oscilações que o sistema executa por uma unidade de tempo. Por exemplo, no caso do balançozinho do slide anterior, se você coloca aquele balanço para oscilar e ele oscila 3 vezes por segundo, né, então a gente diz que a frequência do balanço é 3 ciclos por segundo, ou 3 oscilações por segundo, como queira, ou você pode falar assim, ou você pode falar assim. Independente de como você fala, essa grandeza, ciclo por segundo, oscilação por segundo, é chamado de Hertz, que em homenagem a Heinrich Hertz, físico alemão. Ok? Então, quando a gente diz que um determinado movimento harmônico simples ele tem uma frequência de 10 Hz, por exemplo, isso significa que ele executa 10 oscilações por segundo. 100 Hz, 100 oscilações por segundo. E existem então alguns, é mais comum a gente escutar alguns múltiplos do Hertz, como por exemplo o kHz. KHz é simplesmente 1000 Hz. Também é muito comum a gente ouvir falar no megahertz, simplesmente milhão de hertz. E outro também muito comum, o gigahertz, bilhão de hertz. Quando se trata de informática, quando se trata de rádios, esses aqui são muito comuns, e quando se trata de informática, esse aqui é muito comum. Não é isso? Pois bem, é definido o que é frequência. Período é uma grandeza que mede o tempo necessário para uma única oscilação. Então pense bem, se você tem um balanço e ele executa 4 oscilações por segundo, então ele tem uma frequência de 4 Hz. Quanto tempo ele demora para executar uma oscilação? Neste caso, desse exemplo, seria 1/4 de segundo, ok? Então, o tempo necessário para uma única oscilação a gente chama de período, representa pela letra T. É óbvio, a partir das duas definições, que período e frequência estão amarradinhos um no outro. Quanto mais oscilações você faz por segundo, menos tempo você demora para fazer uma oscilação. Se você faz 2 oscilações por segundo, é porque cada oscilação demora meio segundo. Se você faz 10 oscilações por segundo, é porque você demora 0,1 segundo para fazer cada oscilação. Então, frequência e período são o inverso do outro. Óbvio que período é uma medida de tempo. Está aqui, ó,
tempo necessário para uma única oscilação. Então, a unidade de medida do período é uma unidade de medida de tempo, segundo, dia, hora, ano, o que você quiser, ok? Bom, então, já que a gente já conhece essas duas grandezas, a gente já sabe o que é um movimento periódico oscilatório, a gente já sabe o que é um MHS, o que é uma onda? Bom, imagine a seguinte situação, imagine que você tem um tanque, esse tanque está cheio de água e a água está lá tranquila, sem vento, sem nenhuma perturbação, a superfície da água está calma. E você, então, no centro do tanque, você fica com a ponta do dedo, você fica batendo na superfície da água. Perceba que cada vez que você bater na superfície da água, você vai criar um pulso que se afasta do local onde você tocou a superfície da água. Se você ficar, se você permanecer batendo o dedo na superfície da água em intervalos periódicos, sempre no mesmo tempo, cada dedada, o intervalo de tempo entre uma dedada e a próxima dedada demora meio segundo, então você vai produzir um novo pulso a cada meio segundo. A quantidade de pulsos que você vai produzir é exatamente na mesma taxa, na mesma frequência da quantidade de vezes que você oscila por segundo. Então, o que você produziu aí foi uma oscilação periódica que se propaga transportando energia. Perceba que se tiver uma rolha de cortiça em algum ponto dentro do tanque, quando os pulsos que você está criando passarem por essa rolha, eles vão fazer a rolha ficar subindo e descendo, ou seja, oscilando periodicamente na mesma frequência com que você está batendo na água. Então, se você está batendo na água 10 vezes por segundo, as oscilações que você está produzindo vão passar pela rolha 10 vezes por segundo e vão fazer a rolha oscilar 10 vezes por segundo. Então, isso é uma onda. Perceba que você está fornecendo energia no centro do tanque. E essa energia está sendo transportada por meio das oscilações e vão ser transmitidas lá na frente para a rolha que você está fazendo oscilar. Você conseguiu afetar a rolha que estava distante de você por meio de uma onda. Você conseguiu enviar energia para essa rolha por meio de uma oscilação periódica. É isso que a gente chama de uma onda, ok? Os principais tipos de onda. As ondas podem ser classificadas principalmente de duas formas, né? Quanto ao meio, as ondas podem ser classificadas quanto ao meio e quanto à forma de oscilação. Quanto ao meio, só tem duas classificações. Quer dizer, tem três, mas a terceira não nos interessa, que seriam as ondas gravitacionais, que foram comprovadas experimentalmente no começo de 2016. São complexas demais para serem estudadas por nós, né? Então nós vamos nos ater a esses dois tipos aqui, que são ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Ondas mecânicas são ondas que necessitam de um meio para se propagar. Por exemplo, o caso do slide anterior, em que você estava produzindo ondas na superfície da água. Essas ondas são ondas mecânicas, porque elas precisam da água para existir. O som é uma onda mecânica, o som precisa do ar para se propagar. Ele precisa de um gás, ou de um sólido, ou de um líquido para se propagar. Não tem como você gritar e alguém lhe escutar no vácuo, certo? Se acontecesse uma explosão no Sol agora, a gente veria a explosão, mas a gente não escutaria, porque entre o Sol e a Terra existe um vácuo, então o barulho dessa explosão não nos alcançaria. Isso é uma onda mecânica. Ela precisa então de um meio para se propagar. Ondas eletromagnéticas, na verdade, são ondas que são formadas por campos elétricos e campos magnéticos. Isso aqui é uma tentativa de ilustrar o que seria uma onda eletromagnética. Isso que está aqui em vermelho seria um campo elétrico, que ele então oscila como uma onda qualquer. E isso de azul aqui, um campo magnético. Então, isso aqui seria um campo eletromagnético que varia. Uma onda eletromagnética seria isso. Como campos elétricos e campos magnéticos existem no vácuo, inclusive, então a onda eletromagnética ela pode tranquilamente existir no vácuo. Exemplos de ondas eletromagnéticas, a luz que a gente enxerga é uma onda eletromagnética. Como a gente já tem provas suficientes de que a luz do Sol nos alcança, então a gente pode dizer sem medo nenhum que uma onda eletromagnética pode se propagar no vácuo.
não significa que ondas eletromagnéticas só se propaguem no vácuo. Elas também se propagam no vácuo. Elas não precisam de um meio para se propagar, mas elas também se propagam em meios materiais. A luz, por exemplo, consegue atravessar uma placa de vidro. A luz consegue penetrar na água sem problema nenhum, ok? Mas ondas mecânicas precisam do meio para se propagar. Ondas eletromagnéticas não precisam do meio para se propagar. A outra maneira que a gente tem para classificar ondas é quanto à forma de oscilação. Como assim? A onda ela se propaga em uma determinada direção. Por exemplo, essas ondas eletromagnéticas aqui, elas se propagam nesta direção. Elas estão vindo aqui para frente. Essas ondas produzidas nessa mola aqui, elas se propagam nesta direção. Perceba que aqui a gente produz ondas de dois tipos. Neste primeiro caso, observe, nós vamos fazer a mola oscilar nesse sentido. Então, a mola oscila nesse sentido e a onda se propaga para frente. No próximo exemplo, a gente oscila na mesma direção em que a onda se propaga. Então, aqui a gente tem dois tipos de ondas. Neste caso, em que eu oscilo a mola na direção transversal a que a onda se propaga, a gente tem uma onda transversal. Neste caso, em que eu oscilo na mesma direção em que ela se propaga, a gente tem uma onda longitudinal, ok? O terceiro caso é quando acontecem as duas coisas. Observe uma partícula nesse meio por onde passa uma onda. Perceba que as partículas oscilam tanto para cima e para baixo, como para trás e para frente, certo? Então, essas ondas elas nem são transversais, nem são longitudinais, elas são ondas mistas, ok? Então, é basicamente assim que a gente classifica ondas. Quanto ao meio, mecânicas ou eletromagnéticas, quanto à forma, como longitudinal ou transversal. Grandezas físicas importantes associadas às ondas. Bom, uma das grandezas mais importantes associada a uma onda é a frequência. A gente já falou de frequência, quantidade de oscilações que um movimento executa por unidade de tempo. Pois bem, lembre do caso das ondas que você estava produzindo na superfície da água no tanque. Lembre que as ondas que você produzia oscilavam exatamente na mesma frequência em que o seu dedo tocava a superfície da água. Então, a onda ela vai ter uma frequência que é a mesma frequência da fonte que a criou. Então, por exemplo, se eu toco uma corda de um instrumento e essa corda vibra 100 vezes por segundo, se ela vibra com uma frequência de 100 Hz, ela então vai produzir uma onda sonora que tem uma frequência de 100 Hz. Se eu sopro num instrumento, em um tubo, como por exemplo um clarinete, e o ar que está lá dentro vibra 200 vezes por segundo, 200 Hz, então aí esse instrumento vai produzir uma onda sonora que tem uma frequência de 200 Hz. Ok? Outra grandeza extremamente importante associada com as ondas é a amplitude. Mas o que é a amplitude de uma onda? Nesse desenho aqui é fácil da gente entender. Você tem aqui então um pedacinho de uma onda, né? Você vê que essa linha horizontal aqui representa a situação de equilíbrio. Imagine que isso aqui fosse a superfície do tanque que a gente falou há pouco tempo. E que essas perturbações aqui são as ondas que você produziu, né? Então perceba que se o tanque estivesse tranquilo, toda a água estaria nessa posição aqui. Como a água agora está oscilando para cima e para baixo, né, então cada ponto da água vai ter um determinado deslocamento em relação a essa posição de equilíbrio. Esse máximo deslocamento possível, tanto para cima como para baixo, a gente chama isso de amplitude. Então, a amplitude de uma onda é a maior oscilação o maior deslocamento que um ponto da onda sofre em relação a essa situação, que seria a situação de equilíbrio. Ok? Outra grandeza extremamente importante é o comprimento de onda. Perceba que a onda é um padrão periódico. Se ela é um padrão periódico, então ela se repete periodicamente. Certo? Que significa? Tem um pedaço da onda que se repete periodicamente. Eu vou ficar repetindo periodicamente isso porque não tenho o que dizer, é isso mesmo. Então, por exemplo, você é capaz de reproduzir toda a onda com esse pedaço aqui. Se você recortar esse pedaço e ficar fazendo Ctrl+C, Ctrl+V um atrás do outro, você vai conseguir reproduzir toda a onda. Se ao invés desse pedaço você tivesse escolhido esse pedaço aqui que está marcado, e você tivesse recortado esse pedaço e fosse fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, você também conseguiria reproduzir toda a onda.
Da mesma forma, se você recortasse esse pedaço e você fizesse recorta e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, você também conseguiria reproduzir toda a onda. Essa distância entre esses dois pontos, que representam o padrão mínimo da onda, é o que a gente chama de um comprimento de onda. Perceba que se a gente tivesse uma rolha aqui na superfície da água, quando esse ponto da onda passou por ela, ela subiu, em seguida ela desceu, porque a onda continuou passando por ela, e ela volta lá em cima. Ou seja, um comprimento de onda é exatamente a distância que a onda andou enquanto oscilava uma única vez, uma oscilação completa. Desceu, voltou para a posição de equilíbrio. Tudo se repete. Desce, volta para a posição lá em cima. Então, um comprimento de onda é a distância que a onda percorre durante uma oscilação. É importante ter isso em mente, porque agora a gente vai falar de velocidade da onda. Bom, lá da mecânica, todo mundo lembra que velocidade é definido dessa forma. ΔS por ΔT. Nesse caso aqui, a gente pode pensar da seguinte forma. Qual o comprimento que a onda anda durante uma oscilação? A gente acabou de definir aqui. Esse é o comprimento que a onda anda durante uma oscilação. E dividir isso pelo tempo que ela gasta para fazer uma oscilação, que é o período. Se você lembrar que período é o inverso da frequência e você substituir isso aqui, você vai encontrar então que a velocidade de uma onda está relacionado com o seu comprimento de onda e com a sua frequência. Perceba, a velocidade da onda é proporcional ao comprimento de onda e é proporcional à frequência. Quanto maior um determinado comprimento de onda, maior a velocidade. Quanto maior a frequência, maior a velocidade. Já a frequência e comprimento de onda são inversamente proporcionais. Se eu tiver, por exemplo, uma onda de som, a velocidade do som normalmente é 340 metros por segundo no ar a 20 graus Celsius. Ok? Então, ondas com frequência alta têm comprimento de onda menor. Ondas com frequência baixa têm comprimento de onda maior. De modo que o produto da frequência de uma determinada onda de som pelo comprimento de uma determinada onda de som, isso dá sempre aproximadamente 340 metros por segundo, que é a velocidade do som no ar. Ok?